Eu estou grata ao Senhor nesta noite, porque tem nos ajudado a chegar até a noite deste dia. Um dia bastante cansativo, bastante trabalhoso, mas a graça, a misericórdia e a mão do Senhor nos ajudou, nos sustentou e Ebenezer. Nós chegamos até aqui porque o Senhor nos ajudou. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Amados, antes de ministrar aqui em poucas palavras, e desejo ser bastante objetiva e bem sucinta em minhas palavras, eu quero somente pedir a oração dos irmãos. Amanhã pela manhã, às 9h da manhã, eu vou fazer uma prova. Não vou explicar detalhes para os irmãos agora, porque primeiro eu quero tomar posse da bênção, para depois detalhar aquilo que o Senhor fez, né? Mas eu quero pedir a oração da igreja, que a igreja esteja me apresentando, que amanhã às 9h da manhã eu vou estar fazendo essa prova e o meu desejo é passar, né? E essa prova será por sinal. Eu pedi ao Senhor que ela me será por sinal, como direção de Deus para aquilo que deseja o meu coração, porque nós não vivemos mais por vista e sim por fé, né? Temos que crer que o Senhor está nisso, essa direção que o Senhor quer para a nossa vida. Então eu estou pedindo a oração da igreja. Se os irmãos nesta madrugada forem descer na olaria do mestre, não se esqueça de lembrar da irmã Elma, que é carente das nossas orações, amém? Nós vamos ler a palavra do Senhor, mas eu tenho meditado bastante no livro de Neemias. Como o pastor só me avisou agora, na metade do culto, porque eu também já cheguei bem atrasada por conta do trabalho, eu vou ler e vou explanar aquilo que o Senhor já tem ministrado ao meu coração nestes dias. E o Senhor tem falado muito comigo quando eu tenho lido, assim, examinado o livro de Neemias. Me encoraja, me anima, me esclarece muito a história de Neemias. Que homem determinado, que homem corajoso, que homem destinado, né? Ele sabia o que ele queria, ele procurava meios para realizar o que ele queria fazer, ele buscava de Deus uma estratégia, ele era detalhista, cuidadoso com tudo que desejava o seu coração. E eu peço sempre a Deus que me dê essa inspiração e essa coragem, essa determinação de Neemias, não só a mim, mas todos nós, porque somos todos nós carentes de ser como este servo do Senhor. Nós vamos ler no livro de Neemias, é uma passagem bastante conhecida, no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo de número 4. Neemias, capítulo 6, versículo de número 1 até o número 4. Vou ler para a gente ganharmos um pouquinho de tempo. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Vamos ler o 5 também. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão. Irmãos, vamos dar uma lida também em Provérbios de Salomão. Glória ao nome do Senhor. Provérbios, capítulo 10. Veio agora à minha mente este versículo, não estava separado. Vamos ver se é isso mesmo aqui. Não, o 24 e versículo 10.
Provérbios de Salomão 24, versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. 11. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Glória ao nome santo do Senhor. Amados, como nós todos bem conhecemos esta passagem conhecida, diz-nos a palavra do Senhor que o povo de Israel, não somente o povo de Israel, mas todo o povo, até os dos dias atuais, quando nós estamos debaixo da bênção de Deus, debaixo da prosperidade de Deus, com exceção de algumas pessoas, muitos se desviam da presença do Senhor, porque a prosperidade, a bem-aventurança do Senhor, quando está sobre a vida de um homem e de uma mulher, se nele não houver vigilância e não houver prudência, e ele não tiver um alvo, ele acaba a se distanciar do Senhor. E assim nos conta a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, que o povo de Israel, quando Deus estava com ele, que o Senhor estendia a mão, que as suas colheitas iam bem, que tudo estava próspero, que havia abundância de pão e de alegria no meio do povo, eles logo se esqueciam do Senhor, transgrediam a sua palavra, deixavam com que a idolatria entrasse em seus corações e praticavam todo tipo de abominação, de pecado contra o Senhor. E sendo assim, sempre que o povo se desviava do caminho, o Senhor permitia que os inimigos adversários, que os exércitos adversários viessem contra o seu povo e os escravizassem. Não por maldade, mas porque o Senhor conhece o coração do homem e sabe que o homem só tem facilidade em se aproximar quando ele necessita de uma vitória, quando ele necessita de algo, quando algo lhe oprime, quando algo lhe machuca, quando algo lhe sufoca, aí o homem tem mais facilidade em descer à presença do Senhor e buscar a face do Senhor. E o Senhor permitia então que viesse esse adversário e tomasse ali posse das suas riquezas, escravizasse o povo, para que o povo então se lembrasse que somente no Senhor, seu Deus, havia liberdade e havia alegria. Louvado seja o nome santo do Senhor. E isso vem de muito longe, desde os patriarcas até os dias de hoje, assim se sucede. Quando estamos abençoados, nossa tendência é esquecer do Mestre, mas quando estamos carentes, sabemos onde buscar refúgio, onde buscar força e onde buscar a vitória. E assim nesta passagem está enquadrado o povo de Israel. Deus havia prometido ao povo que seria com o povo por onde quer que o povo passasse, mas se o povo fosse obediente, temente e andasse nos preceitos e nos caminhos do Senhor. Mas o povo não somente ouvia, ele somente ouvia, mas ouvia e não praticava aquilo que o Senhor lhes ensinava. E Deus levantou então Deus levantou então a muitos profetas para ensinar, para conduzir o povo. Mas quando o povo tinha profeta a conduzi-los, a ensiná-los, o povo ia bem. Só que quando o profeta morria, o povo voltava a se corromper, voltava a más obras, as más práticas de idolatria, de prostituição, de malícia e toda sorte de pecado. Sendo assim, o Senhor permitia novamente novos adversários vir, tomar posse da riqueza e escravizar o povo. Deus levanta então, certa feita, o profeta Jeremias, o profeta Abacuque, tantos outros profetas, Ageu, muitos profetas que profetizou acerca da escravidão do povo. E um dos principais desta época foi o profeta Jeremias. E todos nós conhecemos o profeta Jeremias. Quanto sofrimento, quanto ardor ele sofreu na pele
de Jerusalém. Até o presente momento em que nós lemos aqui no livro de Neemias, isso está acontecendo. Deus levanta Neemias para dar seguimento a isso que eu acabei de dizer aos irmãos, ao cumprimento desta liberdade, porque estava chegando, ou já tinha chegado, melhor dizendo, no fim da escravidão. O povo já tinha sido liberto, mas ainda Jerusalém não estava totalmente habitada e nem totalmente segura. Diz-nos a palavra que Deus levanta Zorobabel, e Zorobabel sai de Babilônia com uma remessa do povo de Deus o seguindo, vai de volta a Jerusalém, toda destruída, suas portas queimadas a fogo, os muros derribados pelos babilônicos, mas Zorobabel não conseguiu concluir a grande obra. Deus levanta então Esdra, e debaixo de muita ousadia e autoridade, Esdra também volta a Jerusalém, levando mais uma parte do povo, mas a adversidade era muito grande, né? Os inimigos ali circunvizinhos que tinham tomado posse da terra de Jerusalém, Judeia, Galileia, havia tomado posse de maneira com que não deixava que o povo edificasse os muros por completo, porque eles não queriam perder o domínio da terra de Jerusalém. Então chega a notícia lá dentro do castelo do rei Artaxerxes, chega a notícia nos ouvidos de Neemias, que muitos do povo de Deus já haviam voltado para a cidade de Jerusalém, mas ainda havia alguns cativos, os muros ainda não estavam completamente edificados, os portais das portas não estavam no lugar, e o povo ainda estava abatido, contristado, mesmo sendo já o tempo da promessa de Deus de haver resgate, de haver liberdade e de haver a providência para o povo. Então o coração de Neemias, é aqui que eu quero me deter, se enche de autoridade, se enche de convicção, se enche de determinação de se levantar e de guerrear pela promessa que o Senhor havia feito aos seus compatriotas, aos seus irmãos e a ele também, porque ele estava dentro do castelo do rei, mas a promessa também era para a vida de Neemias. Glória ao nome santo do Senhor nosso Deus. E diz-nos a palavra que Neemias desce na presença do Senhor, jejuma, ora, chora, fica separado por um determinado tempo, clamando, orando e pedindo a Deus esclarecimento e direção para ir em busca daquilo que almejou no seu coração, de que era lutar pelos seus irmãos e ver a cidade edificada novamente. E a Bíblia nos diz que o Senhor lhe dá graça diante dos olhos do rei Artaxerxes. Glória ao nome santo do Senhor. Ele vai até a